Olá, boa tarde para você que acompanha o Portal Convergente. Eu sou Isabel Guedes, a gente está fazendo hoje debate político e a gente tem aqui a presença do vereador Rodrigo Guedes. Tudo bom, vereador? Boa tarde. Olá, boa tarde. A gente vai falar sobre alguns assuntos, né, um pouco sobre a vida política do vereador e alguns assuntos relacionados aí à Câmara Municipal de Manaus, como a questão da construção do ficou conhecido como puxadinho, né, que gerou uma grande repercussão na mídia e foi barrado pela justiça, né, vários outros fatores aí que influenciaram. Antes de tudo, eu queria mais uma vez agradecer o vereador pela presença, né, a gente do Portal Convergente agradece aí a disposição do seu tempo, né, para vir aqui conversar com a gente. E antes de iniciar as perguntas, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua vida política, né, você que está nesse mandato aí de vereador, queria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso público que está nos assistindo, um pouquinho sobre isso. Boa tarde mais uma vez, Isabel Guedes, né, também. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade da gente falar aqui, da gente discutir, ouvir também, enfim, estar à disposição da população. Estou no primeiro mandato de vereador, né? Tenho 35 anos, não sou de família de políticos, não sou de família de poderosos, né? Essa candidatura foi construída com um trabalho de um tempo no setor público, né? Eu trabalhando no PROCON, fui diretor do PROCON por 2 anos, fui ouvidor-geral do município, sem família de políticos, ou família de pessoas influentes. Minha família, meu pai e minha mãe, meu pai falecido já há há pouco tempo, esse ano ainda, infelizmente, de Covid. E minha mãe são donos, meu pai era, né, lógico, mas eram donos de restaurantes, são donos de restaurantes. Minha mãe ainda meu pai infelizmente faleceu, né? Eu falo isso porque algumas pessoas podem até pensar, como é que esse cara apareceu no cenário, né? Trabalhando no setor público, né? Eu estive no PROCON, estive na ouvidoria, estive como subsecretário de Juventude, Esporte e Lazer. Lá nós criamos o Bolsa Universidade, que é um programa bem conhecido aqui de Manaus. Foi uma sugestão que dei ao então ex-prefeito Amazonino Mendes. Criamos também o Bolsa Idiomas e o Bolsa Pós-Graduação, né? Esses foram os 3 programas principais que nós criamos. E o Bolsa Idiomas e o Bolsa Pós-Graduação, bem especificamente, foram ideias genuinamente minhas. E o Bolsa Universidade foi de um grupo de pessoas, nasceu um pouquinho antes, na gestão do Serafim, mas eu estive participando desde o início. Aí depois da Secretaria de Juventude estive no PROCON, foi uma atuação, enfim, a gente se esforçou bastante, aparecemos bastante aí para a população no sentido de lutar pelos direitos da população. Aí fizemos uma guerra com o cartel da gasolina. Lógico que esse trabalho praticamente acabou, porque eu não tenho mais o poder por si só do órgão. Ali, estando no PROCON, a gente tinha a possibilidade de agir diretamente na causa. Hoje eu só tenho a possibilidade de falar, né? O parlamentar não tem o poder executivo, poder da caneta, digamos assim. Mas nós fizemos essa atuação lá, principalmente nessa questão da gasolina, que ela ficou bem marcada. E também na luta contra a Amazonas Energia, Águas de Manaus, bancos, fizemos uma batalha bem forte contra bancos, operadoras de telefonia, enfim. O trabalho no PROCON é um trabalho muito bom, uma experiência maravilhosa, só que demanda muita estrutura também, né? Todo mundo praticamente tem uma demanda de consumidor, principalmente contra a Amazonas Energia, Águas de Manaus, bancos e as operadoras de telefonia e de dados. Então a gente fazia o máximo para atender a população, só que é muita coisa. E a lei é um pouco injusta com os consumidores também, né? Os consumidores ficam na mão porque, na maioria das vezes, não é nem culpa de uma omissão do PROCON, porque a lei não ampara o consumidor em vários casos que poderia amparar. Mas, enfim, ali foi assim que nasceu, assim que eu vim parar no mandato de vereador. Tive 4.885 votos na eleição de 2020. 2016 eu havia sido candidato também, tive 4.356 votos.
Tive votos para me eleger, tive mais votos que eleitos, na verdade, mas perdi naquela questão da coligação, coeficiente partidário, enfim, legenda, voto na legenda, né, de legenda. E agora estamos lá, sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara Municipal de Manaus e estamos atuando de forma independente. Eu, o vereador Amon, por exemplo, também, independente da Prefeitura de Manaus, independente de vereador, independente de governo, independente de qualquer outro político, né? A gente está fiscalizando, que eu acredito que essa é a principal função do vereador. Aproveitando essa sua deixa aí da fiscalização, esse assunto do PROCON é um assunto que a gente também vai falar daqui a pouco, mas eu acho que não tem como não iniciar falando dessa questão da construção do anexo, né? Foi um assunto aí que repercutiu muito na mídia, nas redes sociais, muita gente compartilhando, achando absurdo. A gente aqui do Portal Convergente fez algumas matérias em relação a isso, acompanhou o coletivo que o senhor fez junto com o Amon. E aí eu queria saber como está essa situação hoje, né? Tem uma decisão da Justiça que suspendeu, mas a gente pode dizer que, de fato, foi encerrado de vez esse assunto, não foi? Como é que está isso? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está assistindo. De uma forma bem direta, assim que eu soube da pretensão da construção do Puxadinho, de 32 milhões de reais, pelo presidente da Câmara, vereador Davi Reis, antes, inclusive, da imprensa noticiar, eu já havia me manifestado, postei nas minhas redes sociais, está lá no dia 1º de setembro. O caso veio à tona através do Diário Oficial do Legislativo no dia anterior, né, que o presidente divulgou o edital de licitação do anexo de 32 milhões de reais, que é o Puxadinho, né? Então me manifestei de uma forma muito clara, porque eu acho que a pessoa pública não pode dar uma de João sem braço, ficar ali caladinho, não, bora ficar calado. Se o bicho pegar, a gente fala. Se a população ficar contra, a gente fala. Mas enquanto isso, eu vou ficar aqui na minha para não desagradar os colegas, para não entrar em rota de colisão com o presidente. Eu acho que a pessoa pública, verificando uma situação potencialmente prejudicial à população, já tem que agir, não contar conversa, não dar uma de... Não, chega de papo furado com a população, chega de enrolação, embromation, né? Isso ninguém aguenta mais. Político que fica ali pela tangente, caladinho. Não, vou ficar calado, bora ver aí, eu não vou me manifestar. Acho que é errado, mas não vou me manifestar. Ou achar que algo como a construção desse Puxadinho pode ser certo, né? Pode ser justo com a população. Enfim, dito isto, fizemos várias cobranças. Eu falei na tribuna da Câmara Municipal de Manaus, fui atacado por quase 15 vereadores da base, né, da situação. Eu não sou de oposição, eu sou independente. E depois desse ataque em série, foram vários no mesmo dia, porque nesse dia eu havia sido o único que tinha me manifestado, né? E aí chamei o vereador Amon para a gente estar junto nessa luta, estamos juntos. Então começamos uma série de ações em conjunto também, eu e ele, tanto no ponto de vista político, parlamentar, da atuação ali na tribuna, quanto também na justiça. Entramos com a ação, vocês estiveram lá na coletiva, nós já tivemos 3 decisões judiciais favoráveis à população contra o Puxadinho, paralisando o processo de licitação. A primeira foi um dia depois da nossa ação, uma decisão liminar. Depois outro juiz manteve a decisão liminar, já no primeiro recurso. E depois a desembargadora Socorro Guedes, que não é minha parente, e acredito que nem sua, também não sei se é, mas respeito, logicamente, deu a terceira decisão favorável ao nosso processo, ao nosso pedido. Ou seja, a terceira decisão contra a construção do Puxadinho. Está parado agora, ainda vai ter uma série de possibilidades de recursos judiciais, né? O presidente da Câmara já recorreu 2 vezes, mas vamos ver agora se ele vai continuar recorrendo, né? Isso daí só ele pode dizer, ele ainda tem prazo legal, nós vamos ser notificados também para a gente se manifestar mais uma vez, mas, acima de tudo, a gente espera
que o presidente desista desse processo, que ele aborte o processo. Acabe de uma vez por todas com essa história, porque não dá mais, a população já se manifestou, o povo de Manaus já se manifestou de forma contrária, com muita intensidade, todo mundo contra. Não dá para insistir nisso só porque está teoricamente dentro do orçamento da Câmara. Eu e o vereador Amon já conseguimos 3 decisões judiciais e vamos continuar na guerra judicial e política até que esse assunto seja encerrado de uma vez por todas. Nós não vamos desistir, né? Mas quem tem que desistir é o presidente da Câmara, porque enfrentar uma população inteira, um clamor popular, uma revolta popular por causa de que não quer, a população não quer isso, só porque teoricamente está dentro da atribuição dele fazer isso, é você demonstrar que não tem nenhuma sensibilidade com o clamor da população, né, com o clamor social. E aí a gente espera que ele desista e aborte esse processo, esse puxadinho, fique aí na lembrança só, numa péssima lembrança que nós poderemos ter no futuro. Mas, se for necessário, a gente vai continuar a guerra, sim, porque nós não vamos permitir que isso aconteça. Deixa eu te perguntar uma coisa, é uma curiosidade minha, e eu acredito que de algumas pessoas que estejam assistindo também. Por que entrar na justiça? Não existia uma outra forma de barrar isso? Os vereadores ali, são 41, né? 41. Não poderiam, por exemplo, se juntar, se tivesse todo mundo, claro, contrário, que a gente acompanhou as sessões e a gente viu que não existia todo esse percentual aí. Legalmente, a justiça seria a única forma, por ele ser presidente da CNM? Antes de nós ingressarmos na justiça, nós fizemos as tratativas no sentido de tentar convencer o presidente a desistir. Eu falei na tribuna, nesse dia, que eu vi que seria difícil, porque quase 15 vereadores me atacaram, e depois eles simplesmente não arredaram o pé, digamos assim, de construir. Tentamos, falamos, e o processo licitatório já perto de acontecer. Depois que faz a licitação, tudo fica mais difícil. Frear um processo, já tem contratação de empresa, e depois que inicia a obra, aí que fica mais difícil mesmo. O tempo urgia, a gente não podia esperar. A gente não podia esperar a boa vontade cair do céu no presidente da Câmara. A gente não podia esperar que ele, de uma hora para outra, tivesse a sensibilidade de ver que aquilo está errado, né? Então recorremos ao meio que tem poder de parar de uma vez por todas, sem descumprimento, né? Porque descumprimento de decisão judicial é crime. Graças a Deus conseguimos, mas respondendo de uma forma direta, não tinha uma forma, digamos assim, legal de parar. Inclusive, teoricamente, só para deixar claro, se 40 vereadores estivessem contra e o presidente a favor, ele podia fazer, porque ele tem essa autoridade. A manifestação em contrário dos vereadores, até então só havia se manifestado eu e o vereador Amon, ela não vincula o presidente, isso está dentro da esfera... Ele tem autonomia para decidir sozinho. Ele tem autonomia para... Lógico que na prática ele dificilmente iria contra 40 vereadores, né? Mas ele teria, de fato, autonomia para decidir sozinho, se ele quisesse. Olha, ninguém quer, o povo não quer, os 40 vereadores não querem, mas eu quero, ele pode fazer, porque ele é o presidente, foi eleito e ele tem o poder sobre a gestão da Câmara, né? Mas, como não teve essa manifestação lá dentro da Câmara dos vereadores contra o puxadinho, aí a gente não teve outra opção senão recorrer à justiça. Entendi, porque tinha toda essa questão aí de depois que faz a licitação... Fica muito mais difícil. A gente tentou abortar no momento ideal, enquanto ainda não teve licitação, não tem prejuízo nenhum para uma empresa que eventualmente já tenha começado o serviço. Essa questão dos vereadores aí que o senhor falou, a gente observou, a gente acompanha a sessão tanto na Câmara Municipal como na Assembleia todos os dias, né? Os dias que tem sessão, claro. A gente observou que alguns vereadores que não tinham falado nada sobre, resolveram se manifestar no início dessa semana, né? Eu só acredito que por conta da repercussão na mídia, por conta
de você e o Amon estarem à frente e querendo ou não, isso traz uma visibilidade. Claro que vocês estão ali fazendo, como o senhor falou, o trabalho que o parlamentar tem que fazer. Mas não deixa de trazer uma visibilidade lógico que traz, político, né? Isso aí... É hipocrisia dizer que não, né? É hipocrisia dizer que não. Mas, assim, olha, quem sou eu para dizer como um outro parlamentar tem que atuar, né? Eu falo da minha forma de atuação e o que eu considero certo e errado. Eu não me meto na atuação de outros parlamentares. Mas eu penso que, assim, não dá para a gente ficar com meias palavras. Ah, sou contra, mas nem tanto. Peraí, sou contra, mas daqui a 2 semanas eu vou me manifestar. Vou dizer alguma coisa. Né? Pô, o fato estava bem óbvio lá. 32 milhões de reais. No primeiro dia você já tem como tomar uma posição. Você não precisa... eu vou consultar o oráculo. O senhor falou, interrompendo rapidinho, o senhor falou que viu no Diário Oficial. O Diário Oficial, todos os parlamentares têm acesso. Todo mundo tem acesso. O povo tem acesso. A população tem acesso. Minha equipe localizou, eles olham, a gente olha o Diário Oficial todo dia, né? E viu aquilo ali no Diário Oficial, me mandaram imediatamente. Eu falei, opa, peraí, que história é essa? Né? Que história é essa? Como é que é isso? Sou contra. Aí já imediatamente está aqui registrado. No primeiro dia, no dia que saiu no Diário Oficial, dia depois, o Diário Oficial sai no final da noite, sempre no final da noite. No outro dia eu já me manifestei. Então não fico, não, peraí, vou ficar aqui, se o povo ficar contra... Esperando alguma coisa acontecer. Não, isso daí a pessoa pública, ela tem que ter uma posição, tem que dizer, tem que ter coragem. Coragem de enfrentar os coleguinhas lá dentro, coragem de bater de frente, coragem de desagradar ali dentro, coragem de ser mal visto lá dentro, coragem de sofrer 2 pedidos de cassação, que já sofri lá dentro, por exemplo... Né? Não pode ficar ali, não, eu quero ficar bem com todo mundo, quero ficar bem com o povo e quero ficar bem aqui dentro, não. Ou, numa questão que todo o povo estava contra, ou você ficava bem lá dentro, ou você ficava bem com o que o povo quer, com o clamor social. Não dá para agradar os dois lados, nesse caso, já que haviam vários a favor da construção. Então, assim, eu repito, eu não me meto na atuação de outro parlamentar, mas eu também não considero correto você dar uma de João sem braço, malandro, sabe? Não estou falando de ninguém especificamente, não. Não, eu sou contra, mas vou ficar aqui na minha, vou fazer um post para dizer que sou contra, vou comentar alguma coisa aqui que sou contra. Não, tem que ir para a guerra. Né? Não é no tapinha nas costas que a gente vai mudar as questões que estão erradas no nosso país. Não é bora resolver isso. Não, quando não há diálogo, infelizmente, foi o caso, ele estava muito decidido, né, o presidente, a fazer isso, bateu o pé mesmo, tanto que recorreu 2 vezes. Então não tem o que conversar também, tem que ser guerra mesmo, guerra do bem, guerra de ideias, né, guerra não do ponto de vista né, muito menos físico, nem... de coisa suja, imoral, mas guerra do embate, do debate, do confronto de ideias, do confronto de possibilidades legais, né, como a gente fez na justiça, isso sim. Então, eu só faço essa consideração. Né? Qualquer um é bem-vindo. Não quero de jeito nenhum ser herói, nem em nenhum momento o vereador Amon chegou comigo e falou, olha, não pode ter ninguém. Só que a gente também não quer meias palavras. Você quer estar com a gente? Beleza, vamos. Bora pra guerra. Vamos junto. Né? Mas faça o que o povo realmente precisa. Em frente. Tenha coragem de enfrentar. Não fique com dança de catita. Esse termo é muito usado na política. Né? Dança de catita é quando tu fica ensaboado ali, tentando dar uma de João sem braço, sabe? Vocês falaram também lá na coletiva, alguém questionou lá sobre a questão da compra das picapes, né, para as comissões. Esse processo foi suspenso, né? Esse foi suspenso? Esse acabou. Esse foi uma vitória já consolidada. Nem precisou entrar com ação nós já iríamos ingressar na justiça, já estávamos quase a ação pronta, já estava engatilhada. Nós avisamos na sexta-feira à noite, por volta de 7 horas da noite, na coletiva, na segunda coletiva. 8h30 já estava suspensa no Diário Oficial.
porque nós íamos derrotar na justiça também. O processo estava irregular, ilegal. Né? Quando a gente vai para a justiça, a gente não fala, deixando claro. A gente não escreve para o juiz só, olha, meritíssimo. É imoral isso daqui. É imoral, legal. não. Porque imoral por imoral, muita coisa mas está dentro da lei. Não é? Como, sei lá, uma autoridade receber 200 mil reais por mês. Às vezes eles recebem dentro da lei. É imoral, mas está dentro da lei. Então, a gente não fala isso na petição, né, inicial, no pedido de eliminar. A gente embasa com argumentos técnicos, jurídicos, se eles existirem, logicamente. No caso das picapes e no caso do puxadinho, tínhamos argumentos jurídicos muito sólidos, tanto que esses argumentos foram acolhidos pela Justiça. E a Justiça também considerou o aspecto moral, sim. Mas o aspecto moral no sentido de que não batia você dizer que quer fazer gabinete para 51 vereadores, sendo que nós só vamos ter 51 vereadores se nós tivermos 6 milhões de pessoas aqui em Manaus. Nós temos 2. Quem define essa questão? É a própria Câmara ou tem que ser... A quantidade de vereadores? Sim. Não, nunca é a Câmara. Muita gente fica nessa... né? Teve muita gente que já me pediu para apresentar projeto para diminuir a quantidade de vereador. Né? Eu acho que deveria ter menos mesmo. Eu acho que é muito, no Brasil inteiro. Não só na Câmara Municipal de Manaus. 41 acho desnecessário. Mas quem define é a Constituição Federal. É um cálculo matemático, conforme a população. Chegou numa população X, a quantidade de vereadores é Y. Chegou numa população X, a quantidade de deputados é Y. Chegou numa população X, a quantidade de deputados federais é Y. É cálculo matemático. É uma coisa já definida e aí de acordo com a população que a gente tem. Isso, quem cumpre quem determina é o tribunal. Então não vale como justificativa de uma coisa que ainda não está é muita, né? Nossa, o presidente é um cara que se preocupa muito com o futuro, né? Ele está preocupado daqui a 40 anos, né? Ele se preocupa muito com o futuro, né? Ele está olhando para daqui a 40 anos, 2060, 2070. Nossa, fico até tocado, né? Como ele se preocupa com o futuro. Nunca vi uma pessoa tão visionária de estar se preocupando com algo para daqui a 40 anos. Eu fico realmente impressionado como ele se preocupa com o futuro. Rodrigo, falando em futuro, né? Já foi falado em alguns lugares sobre a sua pretensão de vir para deputado estadual nas próximas eleições. Não tem como não falar sobre isso, né? Durante a entrevista, então a gente já está indo para o encerramento, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe isso de fato? É algo ainda que está sendo pensado, não está sendo pensado? Olha só, primeiro que eu não faço enrolation, não faço embromation. Eu não descarto, mas não está batido o martelo. Por que eu falo isso? Qual seria a resposta clássica do político? Olha, não estou pensando nisso. O povo não aguenta mais político mentindo. Todo político pensa em política, em eleição. Todo. Do vereador da menor cidade do Brasil ao presidente da República, né? Ao ex-presidente da República. Todo político pensa, né? Então, assim, eu não vou fazer aquela resposta enrolation, né? Existe a possibilidade, mas não é algo definido, porque depende também de uma série de fatores. Tem que ter uma conjuntura favorável. Ao mesmo tempo que eu deixo claro que na nossa vida, no geral, eu não gostaria desse negócio de ficar pulando, não terminar o mandato e pular, né? Mas na nossa vida, no geral, a gente às vezes tem oportunidades que, se nós não agarrarmos essas oportunidades, a gente acaba perdendo elas. Isso vale para tudo. Então é algo que eu não descarto. Mas ainda não bati o martelo porque ainda tem um ano. Nós estamos a um ano da eleição. Uma decisão que eu vou tomar um pouquinho mais próximo. Mas, assim, independente de qualquer coisa, eu sempre estive muito definido, desde o início do mandato, a trabalhar. Porque se lá para frente eu decidir que sim, a gente fez trabalho suficiente para que a população de repente reconheça isso, né? Eu tenho certeza que o povo quer, acima de tudo, que gente que trabalhe, que honre o voto, que honre
a população. E o povo reconhece. Agora, assim, hoje mesmo, falando de Assembleia Legislativa, eu nem estou fazendo nenhum tipo de campanha aqui, não. Mas hoje mesmo alguém me falou bem assim, esse trabalho de vocês precisaria ter em outros lugares também. E precisa. A Assembleia Legislativa, por exemplo, não tem deputado que questione as coisas que acontecem lá dentro da Assembleia, que é muito pior que a Câmara. Se as pessoas têm raiva da Câmara, elas não têm nem ideia do que acontece na Assembleia. Então, às vezes, a gente precisa, assim, sacudir o poder, né? Sacudir o status quo, acabar com o status quo. Porque lá na Câmara tinha um código de ética, eu já falei sobre isso, não escrito, não estava em nenhuma lei, era verbal entre os vereadores. Olha, não podemos... Sobre não criticar... não podemos falar da casa, não podemos expor a casa. Né? Ontem um vereador, está lá, não vou falar nomes, mas criticou claramente o vereador que falava de questões relativas à casa. Eu acho que vocês viram, né? Então, assim, a gente está lá não é para agradar, não. A gente está lá para expor, a gente está lá para abrir as entranhas do poder. É para mostrar para a população o que acontece lá dentro. Se a gente não fala desse caso do puxadinho e das picapes, ia morrer. A imprensa ia falar, sim, ia falar, ia fazer a parte dela, como vocês fizeram, só que vai morrendo e morre. E depois, quando a gente viu, já estava todo mundo com picape, já estava o puxadinho aí 10% construído. E aí, depois de feito, não tem já mais era, jeito, não né? volta. Tá certo, então a gente vai encerrar agora, Rodrigo. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Tem alguns assuntos que a gente, por conta do tempo, acabou não falando, mas eu já te faço o convite aí para um outro momento, né? Obrigado. A Convergente está aberto aqui para você, assim como todos os demais parlamentares também, a gente está sempre aberto aqui para as entrevistas, né? E eu te agradeço mais uma vez. Obrigado, tá bom? Obrigado a você. Muito Boa obrigado. tarde, gente. Obrigado, tá?